A notícia matinal, a varanda que não dorme. Começa agora, Redação Varanda. A emoção da varanda, ele crava. Marcão Varanda. Marcão Varanda. Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, um grande dia, ótima quarta-feira pra você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Sejam todos bem-vindos. Redação Varanda ao vivo, nesta manhã geladaça de quarta-feira. Não se engane, você não está dentro de uma geladeira. Meu amigo varandeiro, o clima em São Paulo está gelado demais, hein? Cerca de 7, 8 graus. Tem regiões aqui em São Paulo marcando 6, meu amigo. 6 graus em São Paulo, em algumas regiões. Eu vou falar uma coisa pra você, hein? O frio veio que veio, não tem qual é. Olha o Thiago Jordão, até o bigode dele tá congelado, hein? Ih, mamãe! Aliás, parabenizar o Thiago Jordão, que tem ditado a moda, hein? Olha aí, hein? Guardiola, hein? Pepe Guardiola agora tem bigodinho. Aliás, o Guardiola que anunciou uma pausa na carreira dele a partir de 2027, hein? O mesmo não vai acontecer com o Jordão. Opa, ô DJ Malucão. Não é porque o senhor tá com frio que o senhor vai soltar vinhetas em momentos impróprios, DJ Malucão. O Thiago Jordão em 2027 continua firme e forte. Porém, Pepe Guardiola ontem disse que vai dar uma pausa na sua carreira a partir de 2027. Alô, Guardiola, aceitamos você mesmo pausado, viu, Guardiola? Mesmo pausado, aceitamos você aqui no Brasil e no nosso peixe. Bom, vamos falar muito sobre o Santos? Teve entrevista de Marcelo Pirillo Teixeira na noite de ontem, teve treinamento, os nossos guerreiros se reapresentaram, o jogador Mike também já está no CT Repelé, e a entrevista do Gustavo Cabadeiro, hein? Sintonia total, ele não entendeu nada também do outro lado, ninguém entendeu nada do que ele disse. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Deixa eu mandar um abraço carinhoso pra toda a galera curtindo aqui o Redação Varanda. Muito bom dia pra todos vocês. Ó, se agasalhem, hein? Tá vendo aqui, ó? Tô agasalhado da cabeça aos pés, só a carequinha de fora pra não ter problema. Sem mais delongas, na varanda mais famosa do Brasil, ele... O setorista do Peixão, craque da notícia, Thiago Jordão. Craque da notícia, o setorista do Peixão. Alô, Thiago Jordão. Grande abraço, grande dia pra você. Tá tudo bem contigo, Jordão? Muito bom dia, Marcão. Muito bom dia também, varandeiros, varandeiras. Tá tudo ótimo comigo, mesmo que esse frio danado chegou aqui na região, Marcão, da Zona Leste de São Paulo. 6 graus marcando aqui, segundo o meu termômetro. E eu já me equipei, né, Marcão? Estamos agasalhados para não correr o risco de irmos para o departamento médico do Varanda Futebol Debate, Marcão. Mas vamos falar muito sobre o Alvinegro Praiano, que voltou aos treinamentos na tarde de ontem, Marcão. Vamos falar sobre os jogadores que estiveram por lá e os que não estiveram, como por exemplo, Mike, que conheceu as estruturas e os seus companheiros de equipe, Guilherme e o William Arão, que ainda seguem como dúvida para a partida da próxima segunda-feira. Vamos falar também sobre o Gabriel Montempo, que será desconvocado pela seleção brasileira, pelo Santos, na verdade, e não cederá o jogador à seleção brasileira. Luca Merelli segue convocado para a seleção sub-20 e vamos fazer um comparativo, hein, Marcão? Será que o Santos de 2025 é pior que o de 2023? Vamos trazer essa análise aqui completinha para vocês. E o Neymar, Marcão, será observado pela comissão técnica da seleção brasileira. Olha aí, hein? Neymar Júnior será observado. Neymar, tem que jogar mais, hein, Neymar? Olha, tem que jogar mais, hein? Eu vi muitas brincadeiras depois do final de semana. E, Jordão, algumas com razão, viu? Alguns diziam o seguinte, Jordão:
todo mundo sabe que eu sou santista, por onde eu passo, a gente já começa a falar sobre futebol e muita gente me pergunta sobre o Neymar, né? E aí me disseram o seguinte, Jordão, eu achei interessante. Como que o Neymar quer jogar uma Copa do Mundo se ele tem dificuldades para jogar contra o Sport na Ilha do Retiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro? Tem razão. Esse tipo de análise, ela é uma análise que faz sentido. O Neymar está jogando menos do que se espera, né? O Neymar não tem sido o ponto de desequilíbrio que nós imaginávamos que ele seria no Santos Futebol Clube. Então, o Neymar, beleza, claro que é um jogador que tem tudo para voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. O Ancelotti já conhece o Neymar. Ninguém é louco de não querer o Neymar na seleção brasileira, mas a verdade tem que ser dita. O Neymar, para que ele possa realmente ser a diferença na seleção brasileira, Jordão, ele precisa jogar muito mais do que ele tem jogado. Senão, o Neymar, por incrível que pareça, e não é loucura dizer isso, o Neymar vai se tornar um coadjuvante na seleção brasileira. E nem sei se titular será, porque hoje nós temos jogadores em condições bem melhores que a dele, tirando o coração de lado. Então, o Neymar, beleza, claro que vai trabalhar para jogar na seleção brasileira. Tudo indica que ele será convocado na próxima data FIFA, Jordão, mas está devendo futebol, hein? Está devendo futebol e hoje está bem atrás daqueles que estão lá há algum tempo já vestindo a seleção brasileira nas últimas convocações. E principalmente no quesito da intensidade, né, Marcão? O Neymar Júnior, ele não consegue, por exemplo, ganhar as arrancadas, como ele fez, por exemplo, na Copa de 2022, com certa facilidade. Ele tem muita dificuldade de sair jogando em velocidade comparado aos jogadores que jogam no Sport, atletas do Flamengo, Marcão, que tem um nível de intensidade muito bom. Então, o Neymar tem que aproveitar, Marcão, que os membros da comissão técnica estarão no Morumbi no próximo dia 4 para fazer uma preparação até que diferente para esse jogo contra o Juventude. Se preparar melhor fisicamente, cuidar de algum aspecto específico em que ele sente dificuldade. Pode ser, Marcão, até no quesito da arrancada. A gente entende que o Neymar já e ele não é mais um garoto, né? Ele não vai conseguir passar por 3, 4, 5 jogadores de uma vez, só que ele consegue trabalhar isso para poder fazer um... Opa. Thiago Jordão? Deu uma travada aí o Thiago Jordão. O homem tá travado. Opa. Voltei. Ele voltou. Cadê o Thiago Jordão? Voltei, tá de que volta. Susto aqui. O homem tá de volta, que hein? susto, o homem rapaz. tá de volta. O homem tá de volta. Está de volta, Thiago Jordão. Complete o teu raciocínio sobre Neymar Júnior. Por favor, Jordão. Elo congelado. Vamos lá, Marcão. Então, o Neymar Júnior, Marcão, ele pode usar essa semana de preparação, que o Santos não joga no fim de semana propriamente, para ter uma preparação diferente. Ele pode trabalhar, sim, quesitos que são de dificuldade notórias nele, como, por exemplo, disputas físicas. O Neymar, quando toma uma trombada no campo de jogo, muitas vezes ele cai no chão, ele não aguenta o tranco. Ele pode trabalhar também a sua arrancada, porque muitas vezes, Marcão, ele até consegue passar por um jogador, mas na hora de continuar seguindo adiante e passar pelo segundo, ele já é desarmado facilmente, ou muitas vezes ele é um pouco ansioso, eu entendo, Marcão. Ele recebe a bola, ele quer fazer bonito, ele quer driblar um, quer driblar outro, para aí sim chutar pro gol. Não, seja mais objetivo. Se eu fosse o Neymar Júnior, eu trabalharia esses 3 pontos. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Mas é isso, no final, tá todo mundo torcendo pro Neymar. Isso é o mais importante, pelo menos aqueles que gostam dele, né? Tem muita gente que torce contra. Eu, Thiago Jordão, a torcida do Santos, em grande maioria, tem uns 3 ou 4 aí, né, que gostam de se aparecer, mas a verdade é que grande parte da torcida está junto com o Neymar. Agora, a gente torce para que ele também evolua e consiga ajudar muito mais o Santos do que tem ajudado esportivamente até aqui. Thiago Jordão, vamos trazer as informações desta quarta-feira do Santos Futebol Clube. Vamos primeiro à atualização dos ingressos vendidos. Qual é o número atualizado de ingressos comercializados para a partida da próxima segunda-feira, Jordão? Número atualizado de 17 mil ingressos vendidos de forma antecipada, Marcão, para o duelo entre Santos e Juventude na próxima segunda-feira. Setores esgotados, Marcão, nós não tivemos atualizações. Ainda seguimos com os setores das arquibancadas norte esgotados, cadeiras oeste e leste estão esgotadas ainda. E na arquibancada sul, Marcão, ali quando você entra no site do Sócio Rei, você tem possibilidade de comprar do lado esquerdo, no centro e do lado direito.
esgotado na arquibancada sul. Nós temos apenas o centro, Marcão, e todo o outro restante do Morumbi não citado ainda está disponível para compra. Tá aí, Thiago Jordão, 17 mil ingressos comercializados. Ontem nós trouxemos esse número no Alô Varandeiros, acho que foi um número, a informação exclusiva do canal Varanda Futebol Debate. 17 mil ingressos vendidos. O Santos tem divulgado de 5 e 5 mil, né? Portanto, o Marcelo divulgou na tarde de ontem 15 mil ingressos. À noite não houve uma atualização por parte do clube e eu descobri por quê, porque o clube tem divulgado de 5 em 5 mil. O número chegou a 17 mil e a expectativa hoje, Jordão, é que esse número aumente consideravelmente, porque o torcedor, muitos torcedores recebem no dia 30, né? Então a expectativa é que esse número de venda de ingressos aumente consideravelmente. Agora, Jordão, eu vou te falar um ponto, uma sensação. Eu não sei não, viu, Jordão? Eu tô achando que teremos um bom público no Morumbi, mas já não sei mais se nós iremos ultrapassar 50 mil torcedores. Eu tinha muita confiança nesse número. Tem muito tempo para o jogo ainda, né? Temos a venda quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e ainda segunda. Temos, portanto, 6 dias de vendas de ingressos. Mas, Jordão, eu acho que vai num ritmo mais lento do que eu imaginava. Será, Jordão, que o torcedor do Santos não lotará o Morumbi na segunda-feira, Jordão, contra o Juventude? É isso mesmo, Jordão? Olha, Marcão, com base nas parciais e também na empolgação do torcedor para ir neste jogo, Marcão, eu acredito sim no bom público, só que a minha expectativa, eu confesso que reduziu com base para termos 50 mil pessoas no estádio do Morumbi, Marcão, porque em outros momentos, quando o Santos jogou em São Paulo, os ingressos esgotavam muito rápido. Quando o Santos foi jogar contra o São Bernardo no Morumbi, esgotou rapidamente. Quando foi jogar contra o Bragantino na Neoquímica Arena, esgotou muito rápido. E neste ano no Allianz Parque, idem. O Santos Futebol Clube, Marcão, e não tem uma diferença tão gritante assim dos ingressos comparado ao ano passado e com os deste ano, Marcão. Talvez seja justamente a fase da equipe que não empolga, Marcão. Talvez seja também um momento de desconexão do time com a própria torcida. Eu não vejo esses jogadores, Marcão, ligados com o torcedor. E parece que eles não estão engajados com o sentimento do torcedor. E aí eu acho que isso até causa uma certa desconexão, equipe e torcida, Marcão. E o que é muito ruim, porque a gente vê no ambiente do estádio, Marcão, apenas de cobrança. Isso não está errado. O torcedor tem sim que cobrar. Eu cobro dos jogadores. Parece que os atletas não entendem a fase em que o Santos vive, Marcão, e tá tudo bem pro lado deles. Só que não. E talvez do lado do Santos Futebol Clube como instituição, Marcão, se for observado que é um perigo nós não termos lá no Morumbi 40 mil pessoas pelo menos, talvez seja o momento do Santos mudar a rota, Marcão, e fazer alguma promoção, que aí sim você consegue talvez trazer aquele torcedor que estava considerando os ingressos caros como baratos, para ele poder levar também o filho, a namorada, o amigo, enfim, pra gente conseguir lotar o Morumbi e não passar vergonha. Tá aí, portanto, o Thiago Jordão aqui no Varanda Futebol Debate, vamos aguardar, mas a procura, no meu ponto de vista, tem sido menor do que se imaginava, mas a expectativa continua sendo de um bom público no Morumbi. Tem muitos dias de vendas ainda, né? Então isso pode, claro, subir consideravelmente, tem toda a questão realmente que torcedores... final de mês, né? Tem muita gente que vai receber. Aqueles que vão receber no 5º dia útil talvez não consigam ir agora. Tem muito torcedor que está se tornando sócio para ter ali um valor menor. Então isso tem uma curva natural de crescimento das vendas. Vamos aguardar, mas eu sinceramente esperava um início, né, muito mais volumoso em termos de venda de ingressos do que estamos percebendo até aqui. Bom, meu caro Thiago Jordão, vamos falar um pouquinho do treinamento do Santos no dia de ontem. O Santos Futebol Clube se reapresentou no CT Repelé. Traga pra gente as novidades e, claro, já vamos entrar na questão de escalação. Ontem foi um treino famoso regenerativo, Jordão. Hoje, o treinador Kleber Xavier deve começar ali a pensar no time que entrará em campo contra o Juventude na próxima segunda-feira. E os detalhes, as novidades da reapresentação do Peixe Thiago Jordão. Marcão, fim de folga pelo lado do Santos Futebol Clube. Ontem os jogadores fizeram um treinamento pela parte da tarde, Marcão, e contou com a novidade do Mike.
O Mike que ontem ele não treinou propriamente com seus companheiros, mas ele esteve presente no CT Pelé após a realização dos exames médicos, Marcão, e conheceu todas as dependências do Santos Futebol Clube, e ele é esperado que possa iniciar os treinamentos já ainda nesta semana, Marcão, e ficar à disposição para o jogo da próxima segunda-feira. Com relação a desfalques, Marcão, o volante Ilharão com problemas na panturrilha e o Guilherme com problemas no seu tornozelo, Marcão, não treinaram com a equipe ontem, ficaram apenas no departamento médico do Santos Futebol Clube, tratando as suas lesões, e eles ainda são considerados dúvidas, Marcão, para o jogo da próxima segunda-feira. O Neymar ontem trabalhou normalmente e o técnico Kleber Xavier, que não contará, já é desfalque certo, o Tomás Rincon, Marcão, que ficou suspenso, ele que foi expulso da última partida. E uma informação, Marcão, trazida pelo nosso amigo Wagner Frederico com relação a um esboço que o Kleber Xavier trouxe para a equipe, o Santos iria a campo da seguinte forma: Gabriel Brazão, Mike pela direita, Basso e Luan Pérez dupla de zaga, com o Souza ainda pelo lado esquerdo. Meio de campo com mudanças: João Schmidt como camisa 5, Zé Rafael como camisa 8, Roleiser armando, e para o ataque, Bom Tempo pela direita, Guilherme pela esquerda e Neymar atuando como falso 9. Tá aí, Thiago Jordão. Eu confesso que eu não ouvi o Wagner, eu vi que tá circulando essa escalação do Wagner, um abraço ao nosso amigo Wagner Frederico. Só que alguns pontos me chamam a atenção, Jordão, vamos lá. E aí eu não sei até que ponto é opinião e até que ponto é informação do Wagner, tá? Por quê, Thiago? E amigos e amigas curtindo o Varanda Futebol Debate. Vamos lá, o Mike ainda não treinou, certo? Assim, como que o Mike será titular? Por exemplo, ontem nós trouxemos aqui um esboço com base naquilo que achamos, né, Jordão? Aí não é informação, isso é opinião. Aí é uma outra... Eu sempre gosto de separar, e o Thiago me conhece bem, né? Às vezes eu vejo uma notícia e eu falo, isso aqui tá com cara de opinião e não de informação, né? Então, assim, existe muito a questão de opinião e existe a questão de informação. Vamos lá, o Mike sequer treinou. A tendência é que o Mike sim seja o titular, mas ele precisa treinar para que a gente consiga colocar o Mike ali como um jogador que vai jogar a partida contra o Juventude. Eu acredito que ele vai jogar, porque ele vinha jogando no Palmeiras, né? Teremos tempo hábil para as documentações serem trocadas entre os clubes, para que o Mike seja regularizado, inscrito no Campeonato Brasileiro. Então o Mike deve sim ser o titular pelo lado direito. Agora, ontem foi um treino regenerativo, Jordão. Não teve um treino tático, não teve um treino técnico. O Santos se apresentou 15 horas e 30 minutos ontem. Então, assim, não teve esse treino para que a gente possa dizer que, por exemplo, o João Schmidt será o titular, que o Zé Rafael está de volta ao elenco. Outra coisa, aonde que o Gabriel Bom Tempo tem se destacado? No meio-campo. Não sei se faz muito sentido você colocar o Gabriel Bom Tempo como atacante, se aonde ele tem se destacado, tanto na partida contra o Flamengo, como também na partida que o Santos empata contra o Sport, o destaque do Bom Tempo foi jogando no meio-campo e não no ataque. Aí você saca o Álvaro Barreal, que jogou muita bola em Pernambuco. Você tira o Tiquinho Soares, que entrou bem contra o Sport e, mais uma vez, faz o Neymar de falso 9. Então, sinceramente, Jordão, respeito a informação, mas eu acredito que tem muita coisa que ainda vai mudar até a partida contra o Juventude. Eu, Marcão, acredito que o Santos vai ter um 9. Eu acho que ele vem de Tiquinho. Acho que o Bom Tempo, se titular for e deve ser, vai no meio-campo. E aí sim, o Mike será o titular pelo lado direito. Agora, como administrar também um Zé Rafael no banco de reservas, né, Jordão? Um jogador que veio para ser titular absoluto do Santos. Será que o treinador Kleber Xavier tem essa personalidade de falar, Zé, legal, você veio para contribuir, você veio para ajudar, mas nesse momento eu vejo uma situação diferente, né? Quero manter você aqui no banco de reservas, preciso que você continue trabalhando, mas nesse momento você não é o titular. Será que o Kleber tem essa personalidade para deixar o Zé Rafael, que é um jogador de grife, no banco de reservas? Eis a pergunta, Jordão. Eis a questão, Marcão, e eu já trago uma resposta para você. Acho que não tem. Muito provavelmente o Kleber Xavier não tem essa personalidade, Marcão, porque a gente já observou isso nele em outros momentos do Santos.
Porém, entre o Zé Rafael, Marcão, o que eu gostaria de ver aí um gosto meu, Marcão. Eu queria muito ver o Zé Rafael jogando como um camisa 5 e o Gabriel Bontempo jogando como segundo volante. Eu queria entender como é que ficaria a dinâmica do time com estes dois em campo. Só que eu também parto do princípio que eu entendo que o Zé Rafael não vive um bom momento, Marcão, e talvez não fosse algo com méritos, né? Você colocar o Zé Rafael apenas pelo nome no lugar do João Schmidt, que fez uma boa partida contra o Sport. Além do mais, Marcão, eu vejo a seguinte situação. O Neymar, quando jogou de falso 9, eu particularmente, Marcão, um grande jogo mesmo do Neymar como falso 9, na minha visão foi só contra o Botafogo. Depois, contra o Flamengo, Marcão, ele teve a dificuldade de ficar muito isolado. Depois tivemos a partida contra o Mirassol no fim de semana no Campus Maia. Ele também teve dificuldade, Marcão, de participar do jogo. Então, eu entendo que o Neymar funciona melhor atrás de um centroavante do que propriamente ele sendo o último homem a receber uma bola, Marcão. E eu também não entenderia uma tirada do Álvaro Barreal da equipe, principalmente para colocar o Guilherme, Marcão, que vem de lesão. A gente sabe que o técnico Kleber Xavier, quando o jogador está retornando de lesão, muitas vezes ele começa primeiro no banco e depois ele entra no segundo tempo, entra na partida seguinte, dificilmente ele coloca já o atleta logo de cara. E também, Marcão, a gente não pode contar com que o Mike já chegue assim. Claro que ele tende a ser titular porque ele vinha sendo relacionado pelo Palmeiras. Só que o Santos tem que correr com essa documentação. O Santos tem que ir atrás de tudo isso, Marcão, regularizar o jogador, porque senão vai ser aquele caso em que o Santos contrata um atleta com expectativa para entrar na segunda-feira e quando for ver ele só consegue jogar no domingo, Marcão. No mais, desse esboço aí que trouxemos também, eu acho que não muda muito disso. Teremos João Basso, teremos Luan Pérez e também teremos o Souza. O Mike, Jordão, o Mike será titular. O Mike será titular pela direita. Teremos tempo hábil aí para essa regularização. O Mike vai para o jogo, né? A não ser que o Mike tenha algum problema físico e tal, nos treinamentos, mas o Mike vai para o jogo. Mike, portanto, deve começar como titular, meu caro Thiago Jordão. O Guilherme, concordo contigo. Entendo que o Guilherme, o jogador que realmente teve um problema no tornozelo, já não é unanimidade perante ao torcedor. Entendo que o Guilherme, sendo relacionado, precisa começar no banco de reservas e o Barreal sendo titular. Agora, Gabriel Bontempo, quer dizer que a CBF vai desconvocar o Gabriel Bontempo, o jogador que fica no Santos Futebol Clube para as partidas contra o Juventude e contra o Cruzeiro. E o Luca Meireles, esse o Santos vai liberar, Jordão? É exatamente isso, Marcão. O Santos comunicou à CBF que não irá liberar Gabriel Bontempo para os amistosos da seleção sub-20 com o Paraguai, Marcão. E sendo assim, o camisa 49 do Santos Futebol Clube segue à disposição do técnico Kleber Xavier para os jogos contra o Juventude nesta segunda-feira e contra o Cruzeiro lá no outro domingo. E o Luca Meireles, Marcão, seguirá a convocação para enfrentar o Paraguai nos dias 8 e 11 de agosto, Marcão. Portanto, Gabriel Bontempo não é desfalque e Luca Meireles está fora pela convocação. Ah, perfeito. Então tá aí Luca Meireles e Gabriel Bontempo. Natural, né, Jordão, que o Bontempo realmente permaneça no Santos Futebol Clube. O Bontempo hoje é um dos jogadores mais importantes desse elenco. Parabéns ao Bontempo, né? Veja aí, né, como um jogador de personalidade consegue realmente subir da base e não sentir o time profissional, né? O Bontempo parece um veterano, né? O Bontempo, é verdade, o Bontempo parece um jogador veterano, experiente no time profissional. Você olha para o Bontempo, você não vê no Bontempo um jogador que veio da base. Não, parece que o Bontempo joga no Santos há muito tempo, né? É um garoto de muita personalidade e tem realmente jogado muito bem com a camisa número 49. Essa camisa que o Bontempo tem utilizado para jogar no Santos Futebol Clube. E você tem já o Souza como lateral esquerdo, acho que o Souza tá ganhando seu espaço. O Souza colocou o Escobar no banco, né, Jordão? O Souza também caiu nas graças do Clebinho, hein? Marcão, isso era uma dúvida que a gente tinha, né? Será que o Souza, melhor dizendo, conseguiria tomar essa vaga do Escobar, que vem muito bem com a camisa do Santos Futebol Clube, Marcão? Sim, Souzinha conseguiu tomar a vaga do Escobar, Marcão, é titular de forma incontestável, e tão bom que o Souza Marcão, ele teve que jogar o Escobar pelo lado direito, né? Porque o Escobar vivia uma grande fase, o técnico Kleber Xavier entendia que não é momento de tirar o argentino do time e colocou ele do lado direito da equipe, Marcão. Mas o Souza, assim como o Gabriel Bontempo, é um exemplo de personalidade e jogador, Marcão, que não sente o peso do desafio. Independente se ele tem 18, 19 ou, no caso do Gabriel Bontempo, 20 anos de idade,
Não ligo, meu amigo. Eu entro em campo, eu resolvo porque eu sou um jogador de personalidade e que joga muita bola, Marcão. Fico feliz em ver os garotos meninos da Vila sendo titulares do Santos Futebol Clube e conseguindo seu destaque. Perfeito. Ó, o Santos treinou ontem à tarde. Vamos aqui à programação do Santos. Hoje o treinamento de novo é às 15 horas e 30 minutos, hein? Portanto, o Santos treinou ontem às 15h30, se apresentou 14h30. Hoje, de novo, o treino é no período da tarde. Apresentação 14h30, treino às 15h30. Na quinta-feira o treino é pela manhã, 9h30 da manhã. Sexta-feira, 9h30 da manhã. No sábado, 9h30 da manhã. E no domingo, véspera da partida, o Santos treina às 3 horas e 30 minutos, 15h30. E segunda-feira, 20 horas, no estádio do Morumbi, temos Santos e Juventude. Portanto, aí a programação do Peixe para a partida da próxima segunda-feira. Aliás, Thiago Jordão, ontem tivemos jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, Jordão, resultado bom ou ruim para o Santos Futebol Clube? Dá pra dizer que sim, Marcão, porque o Grêmio derrotou o Fortaleza por 2-1, jogando em Porto Alegre, partida que estava atrasada pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Marcão. E por que este resultado é ruim para o Santos? Porque o Santos, mesmo que tenha visto o Fortaleza não superar o Peixe na tabela, Marcão, viu o Grêmio se desgrudar um pouquinho da zona do perigo. Então, esse resultado dá para ser considerado que foi bom pelo fato do Fortaleza não ter chegado no Santos Futebol Clube e ultrapassado na tabela, porém é ruim porque o Grêmio, Marcão, aumenta a distância para o Santos Futebol Clube. Vamos à tabela atualizada, Marcão, e a gente também mostra o panorama para o torcedor com base nos jogos e pontuação de cada equipe no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Marcão, que não teve mudanças na parte de cima da tabela. O Flamengo segue liderando com 36 pontos com 16 jogos disputados. Cruzeiro vice-colocado com 34 pontos e 17 partidas. Palmeiras terceiro com 32 pontos. Bahia é o quarto com 28 pontos. Bragantino quinto com 27. Botafogo é o sexto com 26. Já agora na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, Mirassol é o sétimo com 25. São Paulo oitavo com 22. Ceará é o nono com 21, assim como o Inter, que é o 10º colocado. Já do outro lado da tabela, Corinthians 11º com 21, Fluminense 12º com 20, fechando a zona de classificação da Sul-Americana. Agora, Marcão, o restante da tabela: Atlético Mineiro 13º, 20, Grêmio venceu o Fortaleza ontem, foi a 20 pontos, é o 14º, Vitória 15º com 17, e na zona do perigo ali próxima, Vasco 16º com 15 pontos, e dentro da zona de rebaixamento, Santos Futebol Clube 17º com 15, Fortaleza 18º com 14 pontos, Juventude é o 19º com 11, e o Sport, Marcão, segue na lanterna com 5 pontinhos. Thiago Jordão, você falou bem aí, né? Resultado muito ruim para o Santos ontem, porque o melhor para o Santos seria uma vitória do Fortaleza para que as coisas ficassem emboladas ou até mesmo o empate, né? O Grêmio vencendo, ele sai um pouquinho ali dessa confusão, né? O Grêmio agora tem 16 jogos, a mesma quantidade de jogos do Santos, só que tem 5 pontos a mais que o Santos, ou seja, são 2 rodadas que o Grêmio coloca à frente do Santos Futebol Clube. Então, é um time que vai desgarrando ali da parte de trás do campeonato, da tabela, né? O resultado ruim para o Santos é aquilo que a gente tem mostrado, Jordão. O campeonato vai se desenhando, nós colocamos 9 clubes na briga contra o rebaixamento para 4 vagas, né? 4 clubes caem para a segunda divisão, e a vitória contra o Juventude, ela é obrigação para o Santos Futebol Clube. Por isso que eu tenho dito aqui, até li um comentário, né? Quando eu falei que o jogo é uma decisão contra o Juventude, teve um torcedor falando o seguinte: a que ponto chegamos? Santos e Juventude sendo uma decisão. Esse tipo de orgulho não faz sentido, viu, Jordão? Se o torcedor do Santos não entender que a vitória contra o Juventude tem o mesmo peso da vitória contra o Flamengo, nós não vamos sair do lugar, né? Não interessa se é o Juventude, se é o Flamengo. Cada jogo para o Santos é uma decisão. O Santos tem um desempenho pífio, eu acho que tem muito torcedor que não abriu o olho, a diretoria do Santos não está se atentando. Volto a dizer, o Grêmio, bem ou mal, tem o Mano Menezes. O Grêmio tem um Luiz Felipe Scolari como diretor de futebol. Esses caras, Jordão, eles estão preparados para campeonatos como esses, entendeu? Campeonatos como esse. Então, assim, o único time que eu vejo que tem no treinador, que tem um auxiliar como treinador, é o Santos.
O Vasco tem o Fernando Diniz, o Fortaleza tem o Renato Paiva, o Grêmio tem o Mano Menezes, o Sport, o Juventude. Esses times, pra mim, olha, muito dificilmente não serão rebaixados, tá, gente? Né? O Sport e o Juventude, pra mim, já estão com um pé e meio na Série B do futebol brasileiro em 2026. Só que um time que tá com um pé já na Série B também é o Santos. Entendeu? O Santos tá com um pé na Série B do futebol brasileiro. E não tem na comissão técnica um cara firme, um cara que impõe respeito. Isso conta na hora do vamos ver. Então veja que o Grêmio ontem fez a sua parte. Venceu o Fortaleza. Então, Jordão, eu acho que isso mostra o cenário de muita preocupação. Eu vi a entrevista ontem do Marcelo Teixeira no Diário do Peixe. Acho que o Marcelo ainda não se atentou, né? E está, de alguma forma, minimizando, né, os riscos do Santos ser rebaixado. Tem que abrir o olho, porque o cenário preocupa e preocupa demais. Olha, a gente já volta com mais informações do Santos aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa eu trazer aqui a Voltismen. Com a Voltismen não tem qual é, tem 70% de desconto. Tem smartwatch para você de brinde, hein? Você adquire o produto da Voltismen, 70% de desconto, parcelamento em até 12 vezes e ainda você garante de brinde um smartwatch relógio com muita tecnologia para você. E claro, com a Voltismen você dá um up na sua vida sexual e também no seu dia a dia. Você começa o dia com muito mais energia. Se liga aí, Voltismen, aqui no Varanda. Alô, torcedor do Peixe, você que vibra, torce e acompanha o Santos em cada jogada. Me conta uma coisa, dentro de campo, o time precisa estar sempre no auge, certo? Mas e fora de campo? Como está o seu desempenho? Se você sente que a energia já não é a mesma, que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu, preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Além disso, problemas como diabetes, hipertensão e até o estresse do dia a dia podem afetar o seu desempenho. E o problema pode ser ainda maior se você leva uma vida sedentária, se exagera no álcool ou no cigarro. Mas calma, temos a solução para o seu problema. Pegue o seu telefone e anote esse número: 0800 018 0046. Aqui entra o Voltismen, o estimulante masculino de alta performance, que já ajudou milhares de homens a recuperar sua energia e confiança. Voltismen foi desenvolvido com uma fórmula potente que melhora a sua disposição e o desempenho de forma segura e eficaz. E hoje temos uma oferta especial para você, torcedor do Santos. Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o smartwatch e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. É isso mesmo. Pode confiar, meu amigo varandeiro. Então não perca tempo. Ligue agora, 0800 018 0046 e aproveite essa condição especial. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Quer potência máxima no jogo e na vida? Voltismen está aqui para te ajudar. 0800 018 0046. Voltismen, sua potência no máximo. Ah, Voltismen, faz a galera feliz, Voltismen. Aqui no canal Varanda Futebol Debate, com a Voltismen não tem qual é. Meu caro Tiago Jordão, presidente Marcelo Pirillo Teixeira falou ontem ao Diário do Peixe, entrevista lá ao Marcelo e também ao Lucas Barros do Diário do Peixe. O presidente falou por cerca de 25 minutos e falou que o Santos está de olho ainda no mercado. Será que vem reforço? Você sentiu confiança na fala do presidente Marcelo
Pirilo Teixeira, meu caro Jordão? Olha, Marcão, quando o Lucas Barros perguntou ao presidente Marcelo Teixeira se ainda existia possibilidade de contratações no Santos Futebol Clube, o Marcelo Teixeira deu aquela desviada, né, Marcão? Ele não quis cravar algum nome específico ou uma posição em que o Santos Futebol Clube está de olho no mercado, mas ele comentou que o Santos segue atento às oportunidades de mercado, Marcão, como por exemplo aconteceu com o Gustavo Cabadeiro, recém-contratado, e também o Mike, que assinará contrato com o Santos Futebol Clube, Marcão. Ele não descarta reforçar a zaga do Santos Futebol Clube, trazer um zagueiro ali talvez para ser dupla com o Luan Pérez, ou até mesmo uma opção no time comandado pelo técnico Kleber Xavier, mas ele não cravou nenhum nome e também nenhuma posição. O presidente do Santos Futebol Clube mostrou confiança na manutenção do Gabriel Brazão, né? Disse que realmente o Brazão é um goleiro que tem gerado sondagens, mas o presidente diz que quer segurar, né, os seus principais jogadores, como é o caso do Gabriel Brazão. Sobre o momento financeiro do clube, o presidente falou que é um momento bastante complicado, mas que o Santos tem buscado aumentar as suas receitas e tem conseguido, e disse que a dívida do clube não se resolve em uma única gestão, né? Palavras do presidente Marcelo Teixeira, que é preciso ter um trabalho mais longo para que, de fato, o clube, né, consiga ser melhor administrado e o seu passivo, claro, também reduzido, né? O presidente disse que o trabalho tem sido feito, mas não é algo que se resolva a curto prazo. Palavras do presidente Marcelo Teixeira. Não foi uma entrevista reveladora, né, Jordão? Foi uma entrevista curta do presidente Marcelo Teixeira. Ele falou ali sobre o CT, né? Também se mostrou muito otimista que o Santos realmente vai conseguir comprar o CT através do leilão. Não foi uma entrevista muito reveladora do presidente Marcelo Teixeira no dia de ontem, Jordão. Poucos pontos que a gente possa realmente destacar do que foi dito do MT. E às vezes até pelo curto tempo, né, Marcão, de entrevista, porque o Marcelo Teixeira, quando ele vai dar uma resposta, Marcão, ele fala muito, né? Não é um problema ele falar muito, o problema é que às vezes falta objetividade nas falas do presidente do Santos Futebol Clube, Marcão. E além disso, o Marcelo Teixeira muitas vezes ele não vai receber perguntas que ele não está esperando, né, Marcão? Pode ser que a assessoria do Santos, em conjunto com o Diário do Peixe, tenha feito ali uma espécie de briefing para o presidente Marcelo Teixeira. Ele já chegou ali sabendo mais ou menos o que os repórteres iriam perguntar, e aí você acaba não conseguindo fugir muito e nem tirar muita coisa. Porque, Marcão, o Marcelo Teixeira, quando fala para o UOL, por exemplo, quando ele vai em outros canais segmentados do Santos Futebol Clube, outras redes que não sejam no Santos Futebol Clube, ele sempre pauta os mesmos assuntos. É sempre uma repetição do que ele vem dizendo em tempos anteriores. Ele sempre fala do CT, confiança em trazer algum jogador como oportunidade de mercado. Ele sempre desconversa algum assunto da nova arena, mas diz que vai ser com a W Torre. Enfim, o Marcelo Teixeira, Marcão, é quase uma repetição. Se você pegar uma entrevista dele para o veículo X com o veículo Y, é quase a mesma coisa. Exato, Jordão, exato. Aliás, o convite segue aberto para o presidente Marcelo Teixeira participar aqui do Varanda Futebol Debate, né? A gente quer receber o presidente Marcelo Teixeira e para fazer um bate-papo importante. Eu acho que o Varanda tem feito uma cobertura muito grande, muito de perto com o Santos Futebol Clube. Seria muito interessante, muito saudável, eu acho, para o próprio clube, né? Esse bate-papo, essa entrevista aqui no Varanda Futebol Debate. A gente segue aguardando, né, o presidente Marcelo Teixeira, seja online, seja em formato presencial, seja nos estúdios do canal Varanda Futebol Debate. O Varanda reafirma o convite para o presidente Marcelo Pirilo Teixeira. Bom, muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Thiago Jordão, vamos fazer um comparativo de 2023 para 2025? Né? Eu vejo muitos torcedores dizendo, não, o cenário agora é melhor, o cenário agora é pior comparado ao ano do rebaixamento. Traga pra gente um comparativo entre o pior ano da vida do Santos, 2023, quando o Santos foi rebaixado para a Série B na gestão Andrés Ueda, comparado ao ano atual, onde corremos muitos riscos de um novo rebaixamento. Thiago Jordão. Vamos lá, Marcão. Santos de 2023 versus Santos de 2025 após 16 rodadas disputadas em cada temporada. Começando com o ano de 2023, Marcão, que após 16 partidas o Santos tinha ganho
4 partidas, empatou em outras 5 ocasiões e perdeu 7 vezes, tinha um aproveitamento de 35%. Isto com 18 gols marcados, 25 gols sofridos. E tudo isso colocava o Santos com 17 pontos na tabela e na 15ª posição do Campeonato Brasileiro. Já para o ano de 2025, Marcão, o desempenho, spoiler, é pior. O Santos Futebol Clube em 16 jogos tem 4 vitórias, 3 empates, 9 derrotas e um aproveitamento de 31%. Com isso, o Peixe tem 15 gols anotados no Campeonato Brasileiro e 21 gols sofridos nesta atual edição do torneio. Com isso, o Peixe é o 17º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 15 pontos conquistados, Marcão. O desempenho é pior do que o ano do rebaixamento. Veja, Thiago, você coloca aí um ponto, você traz aí um ponto importante, né? O Santos com os mesmos 16 jogos que nós tínhamos em 2023, o Santos tem um aproveitamento menor, 31% contra 35% em 2023. O Santos faz menos gols do que fazia em 2023. Em 2023 tínhamos 18 gols contra 15 gols realizados agora. O Santos toma menos gols do que tomava lá atrás, ou seja, nossa defesa é mais segura comparado à defesa de 2023. Mas nós temos 15 pontos agora contra 17 que tínhamos lá atrás, né? E ocupávamos a 15ª colocação em 2023, agora estamos ocupando a 17ª colocação. E um ponto mais importante aí, Jordão, é analisar também os nossos concorrentes, né? Eu visualizo uma competição muito mais acirrada esse ano do que nós tínhamos lá atrás, sabe? Eu acho que o cenário é muito mais delicado agora. Primeiro, o nível do Campeonato Brasileiro melhorou. Eu acho que a cada ano que passa, os clubes têm investido mais no futebol. A régua do futebol brasileiro está mais alta, principalmente, né? Principalmente com essa questão de muitos estrangeiros jogando aqui no Brasil. Quando que a gente imaginava, Jordão, que o Neymar pudesse estar jogando aqui no futebol brasileiro ainda em condições? O Neymar tem condições, 33 anos. Você tem o Memphis Depay, que estava no Atlético de Madrid. Você tem o Flamengo, com grandes jogadores de nível europeu, não é isso? O próprio Atlético Mineiro com altíssimo investimento, Cruzeiro, né, com altíssimo investimento. Então, assim, Botafogo com investimento altíssimo. Quando que a gente imaginava que nós teríamos um Campeonato Brasileiro recheado de grandes jogadores como temos hoje? Então, assim, isso significa dizer que a régua desta competição está muito mais alta, Jordão. E isso acaba mostrando um cenário mais perigoso para o Santos. Então, se não bastasse os percentuais que você mostra aí, Jordão, que deixam claro que a nossa performance é pior do que era em 2023. Se não bastassem os números que estão na nossa cara, ainda é preciso projetar os nossos adversários. E quando eu projeto os nossos adversários, eu vejo muita dificuldade. Portanto, o Santos está andando de lado. Os nossos adversários estão andando para frente. Isso é muito perigoso, Jordão. Volto a dizer, o Santos tem uma decisão contra o Juventude. Se o Santos não vence o Juventude, mamãe, prepara a logística da Série B, porque a Série B vem aí, viu, Jordão? Marcão, a gente vai ter que começar a preparar o elevador da segunda divisão. Isso porque também, Marcão, o Santos Futebol Clube naquela ocasião disputava com equipes que tinham um nível técnico muito abaixo dos demais e, se comparado às equipes deste ano, são piores também. Por exemplo, Marcão, em 2023, naquela oportunidade, no Z4 a gente tinha o Goiás, o Coritiba, o América Mineiro e o Vasco da Gama. Desses 4 que eu mencionei, apenas o Vasco não caiu, porque o Vasco com o Ramon Dias conseguiu uma arrancada no seu desempenho e terminou o Campeonato Brasileiro na 15ª colocação. O Goiás, o Coritiba e o América, Marcão, flertaram com o rebaixamento desde a 6ª, 7ª rodada, em que eles se entraram nessa zona e não conseguiram sair. O que a gente quer dizer com tudo isso, Marcão? O nível técnico das equipes são inferiores a, por exemplo, Fortaleza, que briga com o Santos, o Grêmio, que briga com o Santos, o Vitória, que está brigando com o Peixe também, o Vasco da Gama, que novamente está lutando contra o rebaixamento.
esses times, Marcão, são melhores do que os outros. Até o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, e o Juventude, dá pra colocar eles acima de Goiás e Coritiba, Marcão, que fizeram campanhas pífias naquele Campeonato Brasileiro. Então, o Santos Futebol Clube tem que acordar o quanto antes, porque uma vitória do Santos contra o Juventude, Marcão, já não deixa mais o Santos ali na 14ª, na 13ª, sonhando ainda com uma classificação para a Sul-Americana. Não, uma vitória do Santos Futebol Clube coloca o Peixe ali no máximo, no melhor dos cenários, na 15ª posição e ainda assim muito perto da zona da degola, Marcão. Então, o Santos tem que acordar o quanto antes, porque faltam apenas 3 jogos para o Santos Futebol Clube completar o seu primeiro turno. Exato. Abre o olho, Peixão. E a partida contra o Juventude tem uma importância muito grande daqui pra frente, hein? Vamos ficar de olho, o torcedor vá ao Morumbi, você que pode, compre o seu ingresso, vai empurrar o Santos, porque é sim uma decisão contra o Juventude. Se o Santos ganhar, o Santos continua respirando. Ah, Marcão, mas tem muitos jogos. Você tá falando aí, mas tem mais 21 jogos, 22 jogos. Esqueçam isso, meus amigos. Esqueçam esse papo de 22 jogos, porque o Santos já tá 5 do Grêmio. Ou seja, já pode tirar 2 jogos dessa conta que você tá fazendo aí. Que pra chegar no Grêmio, a gente precisa vencer 2 e o Grêmio não pode vencer nenhum. Entendeu? Essa conta que o torcedor muitas vezes não faz, Thiago. Entendeu? Essa conta que o torcedor não faz. Se o Santos perde pro Juventude e o Grêmio ganha mais 1, são 3 jogos pro Grêmio. Aí você faz a mesma conta pro Vasco. Se o Santos perde e o Vasco ganha a próxima rodada, o Vasco já abre 2 rodadas pro Santos. Então você já não tem mais 22 jogos, você tem 20. Entendeu? É isso. E mais do que isso, Jordão, uma outra conta, né? O Santos vai precisar fazer metade dos pontos que vai jogar no segundo turno. Ou seja, se o nosso aproveitamento é 35%, a gente vai precisar ter um aproveitamento superior a 50%. Só que esse aproveitamento de 50%, ele é sob pressão. Uma coisa é você ter o aproveitamento de 50% quando você não está pressionado. É aquela velha história. Você pode até ganhar de 3-0, Thiago Jordão, mas quando você precisa ganhar de 3-0 é muito mais difícil. Em situação normal, você faz 3-0 no seu adversário. Agora, quando você tem a obrigação de vencer de 3-0, é muito mais difícil você fazer um placar como esse. É mais ou menos o que vai acontecer com o Santos. O Santos vai ter que vencer o segundo turno, fazendo aqui uma comparação rápida, por 3-0, ou seja, vai precisar golear no segundo turno, só que com a obrigação de golear. Os adversários sabendo que você vai precisar golear. Tem a pressão do torcedor, tem a pressão da mídia, tem os adversários que vão jogar com muito mais sede para afundar o Santos. Então é um cenário muito preocupante, é um cenário muito delicado do Santos Futebol Clube. Thiago Jordão, sempre um prazer ter você aqui no Varanda Futebol Debate. Obrigado, um ótimo dia para você, Jordão. Eu que agradeço, Marcão. Um grande abraço para você, um excelente dia também, é claro, e para todos os varandeiros e varandeiras que nos prestigiaram nessa audiência no Redação Varanda. Meu muito obrigado a todos vocês. Coloquem a sua blusa, saiam de casa e uma excelente semana a todos. Excelente semana, tá aí o Thiago Jordão. Para todos vocês ligadinhos aqui no Varanda Futebol Debate. Voltaremos às 12h10 com o programa Santos Total. Hoje ainda o programa Santos Total às 12h10, meio-dia e 10. Semana que vem voltaremos ao meio-dia normalmente. Obrigado a todos vocês, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau!